Alô, amigos pioneiros de Palmas, o nosso programa Entre Fatos e Fotos, TV Cultura, está contando a história de Fátima de Jesus do Quarteto. Fátima, eu gostaria que você voltasse ao momento de 1978 e falasse um pouco da sua formatura, o que foi que você fez lá em Porto Nacional. Em Porto Nacional a gente acabou ficando só, nós ficamos em fevereiro, março e abril lá. E em 5 de maio de 79 nós mudamos para Paraíso, onde o papai comprou um supermercado que era do ex-prefeito de lá, do Abrão de Andrade. Na época era supermercado Sandra e o papai ficou, né? Coloca, que nome eu coloco? Coloco São Geraldo, Nossa Senhora de Fátima, Fátima. Aí por fim ele colocou o supermercado Fátima em homenagem a Nossa Senhora de Fátima e ao meu nome, que também é Fátima, né? Então foi lá que eu iniciei essa vida de supermercado. Então em 79 a gente comprou essa pequena loja lá, ele foi morar de aluguel, né? Porque a gente não tinha condição de montar o negócio e de continuar tendo uma casa. Então a gente foi morar de aluguel, o papai vendeu o Fusca, comprou uma bicicleta. Então era assim, a gente ia trabalhar de pé, ele ia de bicicleta e a gente, todos os irmãos ajudando, né? A Zilda trabalhava no caixa, minha irmã, eu trabalhava no financeiro. O Geraldo e o Antônio eram entregadores. A gente tinha, junto com a gente, 2 funcionários que ajudavam na loja. E o meu irmão, o Zé Antônio, ele fazia compras, né? Ele estava morando em Anápolis, então lá tinha os atacadistas, ele comprava toda semana para mandar mercadoria para nós. Mas naquela época era bem difícil de comprar as mercadorias pelo volume que era pequeno. Então o papai era assim, eu trabalhando com ele ali, dia a dia, ele comprava, nós tínhamos 6 supermercados que era líder lá na região na época, que era o supermercado Novo Horizonte, o Lalô e o Mineiro. Então a gente comprava 5 fardos de açúcar deles, 10 caixas de óleo, aí vendia e comprava de novo e assim a gente ia repondo, né? Depois ele conseguiu comprar um lote em frente, onde ele fez uma loja maior e a gente começou assim a ficar um pouco mais, como é que diz, já Condições um de pouco, atender melhor. isso, já condições de atender melhor, já uma empresa já maior, né? E isso com o trabalho da família junto, né? Mamãe ficava em casa, minha irmã mais nova também, a Zélia, elas ficavam em casa, mamãe cuidava das nossas roupas, de comida, nessa época ela já não costurava mais para fora e a gente trabalhava com ele. Agora fui estudar no São Geraldo, né? Eu fiz contabilidade e também fiz magistério, né? Magistério porque eu tive sempre essa tendência de querer ser professora, né? Eu gosto demais de ensinar. Aí na época que papai, ele teve uma época, eu trabalhava com ele durante o dia, aí fui dar aula substituta à noite num colégio estadual. Aí teve o concurso do Estado de Goiás, eu fiz, passei como professora concursada, né? Comecei a dar aula, eu dava aula de comunicação e expressão, dava aula de moral e cívica também, então trabalhava durante o dia com ele e à noite das 7 às 23 horas eu dava aula. E teve um ano que o papai resolveu vender o supermercado, foi de 87 para 88, ele vendeu a loja. Até o pessoal tirou o nome de Fátima e colocou o supermercado Palma de Ouro. E nesse um ano o supermercado foi de 2 donos. E o papai montou um armazenzinho pequenininho só para ele, né? E aí, nessa ocasião, ficou um ano sem o supermercado, eu fui fazer o concurso do Banco do Brasil e aí passei, né? Na época é difícil de passar no concurso do Banco do Brasil, eu fazia assim, eu estudava muito, porque eu dava aula, e aí nessa época eu não estava trabalhando com meu pai, mas eu estudava bastante, levantava de madrugada para estudar, que era o melhor horário para aprender, eu colocava uma bacia de água, punha os pés dentro para acabar o sono, né? Então eu estudei, passei, aí eu fui direcionada para Gurupi, onde eu tomei posse. Na época o Evandir, da Renda Portuguesa, foi que me deu posse no Banco do Brasil, né? Lembro bem dessa época. E foi ele até que motivou a gente a comprar os lotes em Palmas no início. Então eu fiquei em Gurupi, morei 2 anos em Gurupi, onde eu tive minha primeira filha em Paraíso, que é a Mércia Fernanda, que hoje já é formada, trabalha comigo já há 13 anos na loja. A Thaís também é formada, todas as duas em administração, também trabalha comigo na loja. Acho que a Thaís tem 9 anos que ela trabalha comigo lá. Todas as duas, elas estão na área de compra, todas as duas são gerentes de compras. E as meninas, a Thaís nasceu lá em Gurupi. E surgiu aquela questão da superintendência quando criou o Estado, né, que a Thaís nasceu no ano da criação de Palmas, né? Quando criou o Estado, criou-se a superintendência no Tocantins. A superintendência foi para Porto Nacional e eu voltei para morar em Porto.
Aí eu morei lá algum tempo. Aí a gente veio, montou a superintendência, né? Na época era o Adão Ulisses de Freitas, que era o superintendente. Ele me convidou para ser assessora direta dele. Aí eu já vim comissionada, como se fosse uma subgerente, né? E assim, com um salário bom. Aí eu vim para Porto Nacional com as meninas pequenas. Nessa época eu estava separada, tinha me separado do pai delas. E aí eu vim para Porto Nacional sozinha, com as meninas pequenas, aluguei uma casa lá e fui morar em Porto com as meninas. Então, morei em Porto algum tempo. Depois eu tive, antes da superintendência mudar para Palmas, eu resolvi pedir uma transferência para Tocantinópolis. Eu estava, assim, querendo mudar de áreas de vida, pedi dispensa da comissão e fui morar em Tocantinópolis. Sozinha, eu, as meninas e, na verdade, tinha uma seção externa em Estreito Maranhão, trabalhei no Estreito Maranhão, montei a seção externa de lá. Fiquei lá por 2 anos e morando em Tocantinópolis, indo na sessão todo dia de manhã ia e voltava, né? E as meninas pequenas. Aí eu deixei a Mércia com a minha mãe, ficava só com a Thaís, que era menor. Aí depois de um tempo eu estava querendo voltar para Paraíso, né? Então eu queria voltar para Paraíso, porque eu era muito enraizada com Paraíso. E aí eu consegui minha transferência para Paraíso, inclusive cheguei em Paraíso, lá em Tocantinópolis, eu nunca fiquei sem comissão, que o Adão falou para mim, você vai para lá, você não vai conseguir comissão tão cedo. Aí eu falei para ele, não tem medo disso não, eu vou sim. E aí fui, logo cheguei lá, eu não fui efetivada, mas eu tinha comissão sempre, ou era de caixa, ou era de atendimento. Eu não gostava de ficar no caixa, porque eu gostava de atender muita gente, de fazer as coisas. E eu acho que o caixa, ele fica muito ali focado, né? E eu gosto de atender as pessoas, de conversar e de poder desenvolver alguma coisa. Eu acho que o caixa, ele fica um pouco mais restrito, né? Então, aí eu ficava substituindo gerentes, ficava substituindo supervisores e sempre comissionada. E vim para Paraíso, logo também consegui uma comissão. Eu fui ser gerente de atendimento. E em Paraíso, quando eu voltei, eu tinha uma casa lá que meu pai tinha me ajudado a comprar. E eu cheguei em Paraíso de volta e não tinha casa para morar, que estava alugada. Aí nós fomos morar no barracão do meu irmão lá. Tudo assim, tudo junto, a gente dividiu com os móveis a casa, sabe? Tudo bem simples mesmo. Na época eu estava namorando com o pai do Fábio, né? Que hoje é meu filho mais novo, Fábio Antônio de Deus. Eu estava namorando com ele e a gente estava querendo montar alguma coisa em Paraíso, que eu sempre estava no banco, mas com alguma coisa paralela, né? Aí chegamos em Paraíso, o Neto falou, não, vamos montar alguma coisa aqui. Aí a gente não tinha dinheiro nessa época para estar montando. Aí ele vendeu o carro que a gente tinha e a gente comprou um meio lote lá junto com o meu tio e montamos um lava-jato. E aí eu trabalhava no Banco do Brasil durante a semana e no sábado eu ia para lá ajudar ele, né? Então os meninos limpavam o carro por fora e eu limpava por dentro, ajudava a limpar por dentro, né? Ajudava a fazer o que precisava, atendia cliente, ajudava lá nos finais de semana, todo sábado eu ia para lá ajudar ele. A gente era muito companheiro, né? Era muito trabalhador, então dava gosto de ajudar ele. Ele era uma pessoa assim muito trabalhadora. E ele gostava muito de empreender, então a gente teve essa lava-jato, depois a gente vendeu, montamos uma alinhadora e balanceadora de veículos, né? Eu ajudando ele. Minha irmã tinha uma franquia do Correio, ela foi embora para Anápolis, eu fiquei tomando conta dessa franquia do Correio para ela, isso no Banco do Brasil. E meu pai voltou a ter o supermercado, e aí eu todo final de semana ajudava ele lá, então era assim, trabalho sempre foi meu nome, sabe? Eu gostava muito de ajudar e trabalhar. Essa é um pouco da história, ainda falta muito, que nós vamos depois dos comerciais contar mais. Até já!